Passaram-se alguns dias e os animais continuaram desaparecendo aqui no nosso município. Então a gente recebeu informações que ele estaria com uma cadela dentro do banheiro de casa, uma faca e uma corda, além de um saco plástico. Um psicopata, ele é uma pessoa que tem muitas dificuldades para entender o sofrimento dos demais. E um ato violento contra o outro lhe proporciona algum tipo de benefício. Por exemplo, aliviar o estresse de um dia ruim, batendo em um animal. Então a Polícia Civil deslocou até a casa do investigado, não encontrou ele nesse primeiro momento. Foram realizadas outras diligências na intenção de localizá-lo, porque a gente tinha ideia que ele pudesse ter matado já essa cadela que estava na posse dele. Só que, no entanto, nem todos os agressores de animais, eles são psicopatas. Então, durante esse trabalho policial, ele foi encontrado retornando para casa, próximo ao galpão crioulo, e ele estava na posse da corda que ele teria amarrado essa cadela. Foi questionado várias vezes pelos policiais, continuava negando que teria matado o animal, e nós identificamos marcas de sangue tanto na corda quanto nas mãos e bem como nas vestes. Essas marcas de sangue eram pequenas gotículas, né? Esse crime de maus tratos aos animais, ele é previsto na esfera penal pelo artigo 32 da Lei 9.605, com a alteração da Lei 14.064 de 2020. Ele prevê reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Em caso de morte, é aumentada de 1/3 a 1/6 a pena. Ele resolveu confessar, indicou aos policiais onde que esse animal se encontrava. Quando eles se identificam com o método, eles seguem, como se fosse uma linha. Ele levou a cadela às margens da BR-470. Existia uma galeria de água por baixo da rodovia. Ele percebe que ele vai ser pego e ele tem que sair desse método dele, ele fica frustrado. Então, possivelmente, ele fica com mais raiva. E nós chegamos nesse local, deparamos com uma enorme pedra de concreto, com muito sangue. Então, ele desencadeia reações adversas. Aí a gente vem de encontro com o quê? Da questão de ele ter o poder nas mãos dele. Então, ele precisa buscar uma figura que seja mais frágil para ele poder continuar o método dele. Durante as buscas pelo local, os policiais conseguiram ouvir gemidos desse animal. Através dos gemidos, conseguiu localizar a cadela extremamente lesionada. Ela estava coberta por arbustos, inclusive um dos olhos do animal estava fora do crânio. Imediatamente a gente fez o socorro desse animal e levou até uma clínica veterinária. Recebemos a paciente aqui no estado muito crítico, uma dificuldade respiratória muito grande, um quadro bem grave. A ideia que ela não sobreviveria era unânime entre os policiais em razão da grave lesão que ela tinha na cabeça. Acredito que comoveu muitas pessoas esse quadro, até mesmo porque hoje está mais fácil de conseguirmos discutir e mostrar esses maus tratos que vem acontecendo, não nessa proporção, mas a internet tem nos ajudado muito para muitas coisas, então acho que isso teve um grande impacto aí para poder divulgar todo o quadro dela, tudo que tem acontecido. A partir desse momento, o investigado foi conduzido para a unidade policial para a realização da prisão em flagrante. Antes da realização da prisão em flagrante, ele foi novamente entrevistado. A ideia era entender qual que seriam os objetivos, por qual razão ele estava cometendo esses crimes. A polícia também foi de fundamental importância, chegar ao local, descobrir e pelo menos trazer uma das pacientes até a clínica aqui para tentar salvar a vida desse animal. Durante a conversa, ele explicou que rotineiramente ele ouvia vozes e quando ele matava esses animais, acabava saciando e resolvendo esse problema que ele tinha. A gente percebia que ao tempo todo ele tinha conversas desencontradas, que ele aparentava ter alguma deficiência mental. A justificativa dele, que ele deu no momento do interrogatório, no momento que houve o flagrante, no dia 28 de março, essa justificativa ela foi muito vaga, assim, porque ele alegava estar libertando os animais. O que ele trazia é que ele estava trazendo um benefício para os animais, e não ao contrário. Que acompanhou o pessoal do ano, eu acho que mais pessoas envolvidas também, pois comoveu muita gente, então acho que mérito de todas essas pessoas que se envolveram, pelo menos até que ela chegasse aqui na clínica, que nós pudéssemos dar um atendimento de qualidade, tentar, em vista que era um quadro muito grave,
Então a gente estava bem preocupado e ainda relataram que ela tinha sofrido um ataque de uma pedra, tinha ateado uma pedra na cabeça dela. Inclusive, ele acabou indicando o local onde ele acabou matando outros cães. Quando se maltrata um animal, você já está ocorrendo no crime de maus tratos. E aí você vai ser julgado pela lei de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. No entanto, se resultar em morte, essa pena é aumentada. Foram realizadas diligências, realizadas perícias desses locais e foram encontradas ossadas, foram encontrados outros animais enforcados. Nesse caso específico, foram comprovadas 7 mortes de animais e mais um animal que sobreviveu. O investigado também relatou que um desses animais ele acabou matando para consumir a carne. Então ele comeu esse animal. Então nós temos 8 animais, 7 serão julgados pela pena de 2 a 5 anos com aumento de 1/3 a 1/6. E o outro animal sobrevivente não resultou em morte, então ele não se encaixa, não se enquadra nessa previsão legal. No período da manhã antes da prisão, a família do investigado acabou trazendo na delegacia de polícia um órgão dentro de um vidro de conserva, que a gente acreditava que se tratava até de um coração, que seria, conforme o investigado relatou, desse animal que ele teria ingerido. Ele é uma pessoa que possui esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade, então a psicose, as alucinações, que é comum então as pessoas ouvir vozes, falsas convicções, que são os delírios, redução das demonstrações de emoções e também a diminuição da motivação de desempenho diário, profissional, social, relacionamentos e autocuidado. Quando a pessoa é uma pessoa com alguma doença mental, o processo ocorre de forma diferente do processo comum. Os sintomas psicóticos, eles envolvem uma perda do contato, então, com a realidade. Então a gente percebeu que ele tinha prazer em matar esses animais. Desconhece qual seja exatamente a causa da esquizofrenia nas pessoas. Entretanto, ela fundamentalmente é um problema biológico que envolve alterações moleculares, funcionais do cérebro, embora determinados fatores externos, como eventos estressantes de grande porte ou uso de substâncias, possam desencadeá-lo. Então, entre 5% e 6% das pessoas com esquizofrenia cometem suicídio. Então, ao contrário da opinião popular, as pessoas com esquizofrenia elas têm apenas um risco discretamente elevado de comportamento violento. Nós realizamos diligências em outros 2 locais que ele indicou e restos mortais de cães também foram localizados. Então, quando a gente chegou lá no local, aquele dia, a gente se deparou com uma cena de horror, uma cena de filme de terror mesmo, assim. Eram muitas ossadas, muitos ossos dos animais espalhados. Outra situação relatada pelo investigado, que ele matava esses animais, abria justamente para entender o funcionamento do organismo. Pra gente que é protetor, é muito mais difícil ver uma cena daquelas, porque a gente trabalha para salvar os animais, a gente faz de tudo para salvar eles. E você chegar lá e se deparar com aquilo e pensar que foi uma pessoa que fez aquilo, né? Que os animais estavam bem, estavam sadios, ele vai lá, ele tortura, ele mata. Então, assim, foi bem difícil para nós. Ameaças de violência, surtos agressivos de menor gravidade são muito mais comuns que comportamentos gravemente agressivos. Então, apenas um número muito pequeno de pessoas paranoicas, isoladas e gravemente deprimidas atacam ou matam. O investigado relatou também que esses animais que ele matava seriam animais doentes e a intenção dele era justamente ajudar. Em razão da doença, ele acabava sacrificando os animais. Então pode haver assim uma concomitância entre a psicopatia e a esquizofrenia. Então essa pode ser ainda maior
no caso dessas pessoas com um transtorno esquizoide. O que a gente percebeu também que não teria sentido a alegação dele porque a cadelinha diamante se tratava de um animal saudável. Então isso dava mais indícios que a intenção dele era justamente outra.